foi melhor. Deus te abençoe. Valeu. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu preciso começar com algumas perguntas aqui. A primeira, quem é filiado da Confederação Brasileira de Tiro de Combate, levanta a mão. Porra. Hoje, acabei de fazer. Ah, parabéns. Quem não é vai ser hoje, hein? Beleza. Ô, DJ, além de música, você consegue soltar aquele PowerPoint esquisito? Que é esse aqui? Show. Eu não sei... Só botar um negócio pra você. Não, para com esse negócio de botar lá ele. Vai botar um negócio em mim lá, ele. Anda, me lapela aí. Ah, você já tem? Tem, tá gravando ali, ó. Usa o meu também, então. Uso. Se der errado nenhum. Ótimo. Tá funcionando esse troço? Deixa eu ver se minha câmera tá me acompanhando. Espero que ela esteja me acompanhando. Felipe, fica de olho aí. Oi? Hoje derrubou a bandeira, né? Parabéns. Ah, parabéns. É, porque eu sou cego, gente. Calma. Como é que eles pegam? Só pendura aí, ó. Eles arrumam. Ó, vocês vão arrumando a bandeira e eu vou economizando o tempo de vocês, porque ninguém aguenta minha voz, nem eu. Para quem não sabe, meu nome é Mauro Mendonça, mais conhecido nas redes sociais como Canhoto Armamentista. O único cara que atira com a mão esquerda no Brasil? Não. Mas o único libertário, provavelmente. Já gostaria de avisar que a maioria dos senhores são comunistas, ao meu ver. Só para vocês entenderem a minha orientação política. A minha vontade era de dar um foda-se pro Estado, mas infelizmente eu não sou capaz disso. Mas Deus me dotou, pelas suas leis naturais, de uma inteligência talvez incomum e me transformou num libertário. E não só isso, num desobediente civil. E foi isso que nós fizemos com a Confederação Brasileira de Tiro de Combate na essência. A Confederação, para quem não conhece, foi fundada em 2023 e ela é a única confederação esportiva do planeta Terra autorregulada e sem árbitro. Se isso não é anarcocapitalismo ou libertarianismo ou qualquer nome que vocês querem dar na veia aplicado a negócios, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa de errado. Diz que aperta um botão. E curiosamente no setor mais regulado do Brasil, no governo Lula, no governo que quer nos destruir, no governo que no dia 1 falou, clubes de tiro vão virar clubes do livro. E ainda vou dizer mais, eles não estavam esperando a gente. Como é que funciona a porcaria da CBTC então, gente? Eu e mais um bando de maluco, provavelmente a meia dúzia de vocês que levantou a mão aqui, ajudou a fundar essa entidade maluca que nós criamos, mas que funciona. O cara simplesmente tem as regras claras. Em vídeo, como diz, está escrito, está desenhado e tem um desenho explicando. Depois, o cidadão comum vai lá e registra suas provas. E depois a comunidade de atiradores faz a revisão. Como assim? Vai lá, Fernandão, atira. Se seu pronto baixo não estiver na linha do cinto ali, ó, alguém vai falar assim, olha, sua prova está sob júdice, arrume. E você pode ser desclassificado pela comunidade. Peraí, Mauro, então como é que isso vira desobediência civil? Da maneira inteligente. A gente criou um estatuto, a gente juntou os sócios fundadores, a gente escreveu o estatuto e sim, esses caras leem essas porcarias, mandam a gente ajustar um monte de coisa, dá uma dor de cabeça dos infernos. A gente tirou CR, graças a... Abraço, César Mello, filho de uma égua. Que forçou a nossa barra para deslegitimizar as entidades. E é o que eu falo. O tiro esportivo do Brasil e a cultura do tiro do Brasil não precisa da esquerda para acabar. A gente morre de fogo amigo todas as manhãs. E nós, graças ao Ministério dos Esportes, ainda ganhamos. Olha só, fomos beneficiados com uma lei de incentivo ao esporte de tiro no governo Lula, com uma verba de 360 mil reais. Gente, 360 mil reais. Em Brasília, isso é o troco do cafezinho. Mas nós conseguimos o impossível. Aprovar uma lei de incentivo ao esporte no Brasil
no meio de um governo autoritário. Ora, ora, ora. Então quer dizer que o Lula não é tão desarmamentista assim? Não, ele é. E ele criou para vocês as habitualidades. Mentira, não foi ele quem criou. Foram outras entidades, mais uma vez o nosso fogo amigo. Em reuniões de bastidores com o Ministério da Justiça. Organizaram as reuniões e criaram as malditas habitualidades. Pedágios estes que vocês estão pagando. Só que a regra é essa, né? O governo obriga vocês a fazer tiro 8 vezes por ano, e no nosso caso 26 vezes, Felipe, 26, pelo menos. Mas nós, com o regulamento debaixo do braço, mais parecido com o Cafu da seleção de 94, vencemos. Criamos um conjunto de regras internas, onde o cara faz isso num dia. Então não tem que ir 8 vezes mais no clube. Você vai um dia só, com o regulamento debaixo do braço. A gente te dá 16 habitualidades num dia. Isso se você não for competir com arma longa, porque aí a gente te dá as 26. Então foi isso que a gente fez. E por quanto, hein, Mauro? R$240 e R$0 de participação em prova. Pô, Mauro, você é gente boa pra caramba. Não, eu só sou um cidadão inconformado. Eu tô cansado de ver, o Alan dos Santos ontem falou um negócio muito interessante. Uma das coisas que ele não viu nos Bolsonaro, eu não tive a oportunidade de conhecê-los ainda, é que ele não vê a avareza neles, como ele vê em vários da direita. Eu não sou avarento porque eu vivo de outros meios. Estou precisando até, como diz, né, pedir dinheiro na rua agora, mas, enfim, eu não vivo do esporte do tiro. Eu sou um atirador inconformado. Mas o que isso significa? Provavelmente todos vocês aqui são também. Pelo menos os que levantaram a mão. Estão bastante indignados. Eu não vou entrar no acesso à legítima defesa, eu não vou discutir isso com os senhores aqui hoje. Não é a pauta do meu trabalho. O meu trabalho é levar o esporte do tiro para o CAC mais pobre do Brasil. Não é isso, Igor? CAC pobre. É para levar o esporte do tiro para o interior do Acre, aonde confederação nenhuma vai. É para levar para o interior do Maranhão. É para levar para Rio Acima, Minas Gerais, aonde só tem uma federação que custa, para você botar o pé lá dentro e dar meia dúzia de provas, 500 conto. A gente fez por 240. Eu sou da área de tecnologia, pessoal, e sou avaliador de bancas de startups. E também sou investidor de algumas startups no Brasil. Então eu conheço um pouco do cenário de inovação. A gente só aplicou aquele conceito aqui dentro. Toda startup é, na sua essência, o próprio Uber é uma desobediente civil. Fez o governo se curvar às vontades deles. Nós só precisamos ser grandes o suficiente para que a gente faça com que o governo passe a nos ouvir. E, curiosamente, eles quiseram nos matar. E eu tenho que ler a historinha, porque eu não lembro mais. Primeiro, lá no Ministério da Justiça, chegou um recadinho pro Lewandowski dizendo: tá vendo aquele mineirinho lá? Aquele gordo? Pois é, nós precisamos acabar com a entidade dele. Criaram uma instrução normativa junto com a Polícia Federal que quase nos matava. Você lembra da confusão, Felipe? Você estava lá nos bastidores no dia. E qual foi a conversa que nós tivemos? Atenção, youtubers. Nós temos Gente, a gente tem um grupo do WhatsApp com todos os youtubers dentro, da pauta de armas. Vamos pelo menos dar o benefício da dúvida, e já que vamos usar o Estado como ele funciona contra ele, e vamos falar que a nova instrução normativa tem novas interpretações, e alguns dos baluartes do direito falaram: eu não vou mentir para minha audiência. Então tá, é só não fazer o vídeo. Então não faz vídeo nenhum comentando o tema. Espera a gente atuar para resolver. Então eles tentaram, e tentaram via youtubers também. Eu falo com vocês que a corrupção do Brasil está em todos os níveis, inclusive na direita, por isso que eu chamo todos vocês de comunistas. Não se ofendam, é para refletir. Agora mesmo, na mesa do almoço, a gente estava lá falando: poxa, chocolate agora é só gordura hidrogenada. Nossa, graças a Deus, está saindo uma lei que proíbe o cara de... Começaram a fazer, então, a instrução normativa. Eu fui pro
Gente, meu canal no Instagram, para quem não sabe, tem agora 5 mil inscritos. Naquela época não tinha 3. Eu só abri minha câmera e falei assim, se vocês continuarem nos atacando, eu ameacei literalmente, se vocês continuarem nos atacando, assim como nós já cumprimos todos os pedágios que vocês impuseram, eu vou cumprir todos os outros que vocês inventarem e mais um pouco, e eu ainda vou tirar a anuidade de R$240. E vou pegar todo o meu patrimônio e investir em marketing digital. E eu vou colocar todos os atiradores aqui dentro. Aí eles recuaram. Aí eles entenderam. Mas peraí, é o Mauro? Eu faço, aconteço? Né? Como diz o meu irmão, ele gosta de dizer uma expressão até ruim. Tu é pica, hein, Mauro? Não. São vocês. Os que levantaram a mão aqui. A CBTC não passa de um pedaço de papel escrito estatuto e um número de CNPJ. O que faz a diferença na sociedade civil organizada é a primeira parte, sociedade civil. Organizar a gente ajuda. Montar arquitetura de desobediência civil dá para montar. E ainda digo mais, a CBTC serviu de exemplo para vários outros modelos de outras áreas. A gente não precisa sequer de Estado no judiciário, a gente pode fazer esse trabalho voluntário com a comunidade votando as decisões judiciais. A gente acaba com o juiz. A gente pode fazer isso de várias formas, com iniciativa privada, boa vontade, boa fé. A CBTC testou uma arquitetura de governança. Ela não é só a entidade de tiro. Então, nós fizemos isso tudo acontecer e com o apoio da meia dúzia de malucos que está com a gente na CBTC. Hoje eu vos agradeço imensamente. Até não vou ficar falando de agradecimento porque eu choro em comercial de margarina. Imagina se eu falar que eu agradeço a vocês demais. Porém, senhores, a CBTC começou a ganhar visibilidade e nós fizemos um trabalho de bastidor para este projeto de lei. Para quem não sabe o que significa o projeto de lei 4149, ele transforma crime hediondo em crime hediondo um simples disparo de arma de fogo na sua residência. Pensem em todas as implicações legais que isso pode acontecer. O seu vizinho, eu não sei qual time vocês torcem, eu não torço para nenhum, seu time ganha, seu vizinho estoura um foguete, o de baixo que já está bravo com você liga para o 190 e fala, meu vizinho atirou na casa dele. 12 anos de cana para o senhor. 12 anos de cana. A justificativa, para variar, né, é sempre uma bela narrativa. Não, a gente quer que o traficante não atire na delegacia. Quando é que a lei funcionou para o cara que não a cumpre? Né? Só vai impactar a gente. Porém, um camarada chamado deputado Marcos Polon, que é amado e odiado por vários de vocês da pauta de armas, inventou uma emenda. Também com um bom advogado, que é da nossa pauta e que trabalha nos bastidores. E a emenda, ela só dizia o seguinte: os crimes do Estatuto de Desarmamento são inaplicáveis ao cidadão com a arma registrada ou agente em seu nome. Esse simples texto na Lei 10.826, colocado discretamente no meio de um projeto de lei que aumentava a pena para 12 anos de cadeia, um simples disparo de arma de fogo, era o que ia nos salvar. E aí, pessoal, quem eram os caras por trás desta emenda? Marcos Polon, Partido PL, o início do movimento PL Defesa e o texto lindo. Mas nós tivemos um pequeno problema. Quais foram esses pequenos problemas? Nossos aliados, cada um fez o que pôde fazer. Rodolfo Nogueira, Zuco, Luiz Felipe, que não está aqui presente, e ele não sabe que ele contribuiu, mas a equipe dele trabalhou comigo nos bastidores. Inclusive, você tem que devolver o pendrive para o Eduan. O Marcos Polon, que ficava noite e dia mandando mensagem para a gente, discutindo as estratégias. E aí, essa discussão aconteceu dentro da sede do PL. E naquela ocasião, o recém-nomeado presidente da Comissão de Segurança Pública, vocês se recordam quem era? Recordam? Abana a cabeça, sim ou não, por favor. Sim. Senhor Paulo Bilinski. Paulo Bilinski, deputado federal por São Paulo. Estava no nosso grupo do WhatsApp.
Paulo, cala a boca. Para de falar na rede social sobre esse projeto de lei. Você está chamando a atenção para você. Vamos passar o texto discretamente. Eu tenho isso em print, gente. Eu não estou fazendo falsa acusação, não. Eu testemunhei, eu estava lá. A resposta dele para mim foi: calma, tem acordo. Não é isso, Felipe? Você também estava lá. Você riu disso também. Calma, tem acordo, foi de fuder. Calma, tem acordo, foi de fuder. Exatamente. Calma, tem acordo. A gente sabia qual era o acordo. É. A verdade é que o acordo provavelmente era que aprovassem a entrada dele como presidente da Comissão de Segurança Pública. E agora, isso aqui é especulação. Não satisfeito com o resultado, porque, obviamente, mais uma vez, quem é que estava no Ministério da Justiça naquele tempo? Lewandowski, ex-ministro do STF. Esse cara sabia das coisas. Instituto Sou da Paz liga para o Lewandowski e fala: olha, você viu o texto? Mandou tirar o tal do relatório do senhor Marcos Polon de pauta. Volto a dizer, esses caras nos ajudaram. E esses aqui, e eu vou chegar a uma conclusão, gente, que eu não gosto de reações emocionais. Eu não quero que vocês fiquem putos com esses caras. Fiquem putos com vocês mesmos, comigo mesmo. Porque a gente não está sendo competente para escolher liderança. É essa a conclusão que eu quero chegar aqui. A culpa não é deles, a culpa é nossa, que dá poder para eles. Eu fui a Brasília, fiz uma reunião de portas fechadas com Valdemar, Sóstenes e Altineu. O Paulo me recebeu rapidamente no dia lá, mas ele já tinha me mandado e agora, poxa, YouTube, desculpa. O Paulo me mandou tomar no cu e saiu do grupo. E falou que, você não está vendo o que eu estou fazendo? A gente estava vendo e estava falando que ele estava fazendo errado. Em portas fechadas, Valdemar, Sóstenes e Altineu me prometeram, juraram, juradinho, que eles não iam deixar essa pauta avançar. Olha só que legal. Paulo conta do projeto em redes sociais. Explica o problema no plenário, no dia. Ou seja, ele já tinha feito a cagada, no dia ele mostra o tamanho da cagada que ele estava fazendo. Ele conta do relatório, e eu estou contando a história para os senhores para vocês entenderem. Esses caras são os que vocês dizem que representa aquele espectro da política que vocês dizem que são. É esse o alerta que eu vim trazer aqui. Menciona o trecho retirado do relatório, a bancada ouve o microfone aberto. Beleza? E, ó, para quem não sabe, tá aqui embaixo. Ó. O vídeo tá lá na TV Câmara até hoje. Só que nós tínhamos um problema. Quem presidia no dia? Quem presidia no dia? Altineu. Quem era o líder? Sóstenes. Sóstenes pede a palavra e fala dos 24 impostos do Haddad. 24 no jogo do bicho é viado. Ele cometeu uma viadagem com a gente, para não dizer trairagem. O cara que outrora prometeu, jurou juradinho, e eu tenho gravado em vídeo o juramento dos três, e para mim homem não precisa jurar, se falar que vai fazer, faça. No dia que ele teve a oportunidade de tirar pela última vez de pauta, ele falou dos impostos do Haddad. Isso só significa uma coisa, senhores. A direita que vocês acreditam que existe no Brasil não existe. E ficar sentado aqui ou atrás do sofá reclamando da estrutura do Brasil não vai mudar o Brasil. A política do Brasil não vai mudar. Seremos esse comunismo morno, porque nós somos balcão de negócios para os empresários do Brasil e somos o laboratório de comportamento do resto do mundo. Voltemos então, qual é a lição que nós temos do porquê que o PL deixou a lei passar? Tinha muita coisa em jogo. Um presidente da Comissão de Segurança Pública, um coronel do estado do Rio de Janeiro fazendo força para que o projeto passasse e, obviamente, 3 características que todo político, e por que não dizer quase todo brasileiro tem: vaidade, imaturidade e incompetência. Muitas vezes nos políticos a gente vê essas 3 características reunidas numa pessoa só. Quem ainda, no dia da votação do PL, ainda votou sim, ou seja, ainda votou a favor, o PL votou majoritariamente contra. Claro, eles precisam fazer o pano de fundo, eles precisam fazer o teatro. Mas teve gente que cansou do teatro e falou, não, eu topo o projeto de lei. Por mais
maléfico que ele fosse. Estes nomes, curiosamente, esse cara, apoiado pelo Proarmas e traído, nós somos traídos por ele, General Pazuello, e por último, o Tiririca, pior que tá não fica, mas ficou. E ficou bem pior. O projeto foi aprovado. Hoje, ele está parado no Senado. O que eu quero dizer com isso, senhores? Isto aqui, ó. Na vida privada. Quem é da iniciativa pública aí? Levanta a mão, por favor. Ninguém? Que orgulho. Porra. Que orgulho fazer uma palestra para não funça. Zero tumor. Hã? Zero tumor. Eu sabia desde ontem, deixar a carteira assim na mesa, sair. É verdade. No mundo privado, se você não entrega os resultados, o que acontece com você? Demissão, o cliente cancela o contrato, né? Cadê meu advogado? Ele me processa. Não é assim? E curiosamente no Congresso Nacional, o que nós fazemos? Reelegemos o cara porque nos próximos 4 anos eu vou dar conta. Meu amigo, em 6 meses o Japão foi totalmente reconstruído depois de um tsunami. E a gente não consegue colocar uma ponte que atravessa um rio de 30 metros no lugar. É a política do Brasil. O que eu estou mostrando? O óbvio, o que nós libertários já conhecemos. O Estado é ineficiente na sua essência. Esses caras estão lá, gente, acreditando que eles estão fazendo um bem, embora eles estejam fazendo um mal. Quantas e quantas vezes nós não somos essas pessoas que acreditamos que estamos fazendo um bem para as outras e na prática estamos praticando o mal, até que alguém abra os olhos delas. Mas eles não vão abrir os olhos. O que a gente precisa é que o reeleito deixe de existir. Não entregou? Rua. 4 anos é mais do que suficiente. Por mim, o Estado podia se dissolver por completo. Mas, ainda neste momento, é utópico. A gente fala que a dissolução completa do Estado é um caminho, né? Não é um destino, né? Então ele vai aos poucos ali, e é o caminho do mundo, gente. Nós ainda vamos entrar numa confusão, nós vamos ser escravizados. Para quem já leu a Bíblia, embora eu seja um cético, é o meu manual de instruções de todos os dias, é a Bíblia Sagrada. Eu não acredito na intervenção divina através da oração, mas eu acredito que Deus já criou todas as nossas coisas e nós estamos aqui apenas tentando compreender que diabo de jogo foi esse que Deus nos colocou. E a Bíblia é o manual de instruções desse jogo. Nós cansamos de ver, historicamente, que os povos viram escravos, se libertam, viram escravos, se libertam, viram escravos, se libertam. Ah, é exemplo do povo de Israel. Só que agora a gente precisa aprender uma coisa. Enquanto toda essa confusão estava acontecendo, o PL 4149 estava lá, pronto para complicar as nossas vidas. A CBTC crescia. Pelo nome de pessoas indignadas como vocês. As pessoas que já não aguentam mais ficar nas casas de vocês reclamando por redes sociais. O famoso guerreiro de sofá. Que eu gosto de chamar carinhosamente de brocha de iPhone. Porque não tem bola para vir aqui, gente, num evento. Um evento tranquilo, seguro. Antônio, muito obrigado. Heloísa, muito obrigado por vocês terem vindo. Igor arrancou lá de Brasília, de Kombi veio. Ó, de Brasília, de Campinas, pô. De Kombi veio, meu xará veio. Poxa, muito obrigado. Agora deixa eu contar os resultados dessa anarquia para os senhores. A CBTC não tem 0,1% desse dinheiro no caixa. Mas esse foi o dinheiro que ela devolveu para quem acreditou para ela. De uma maneira 100 vezes mais eficiente do que o Estado e até do que outras iniciativas privadas. Milhares de atletas filiados. Aqui nós temos só alguns dos representantes. Todos com a sua habitualidade em dia. Gente dando pau no meu sistema porque tem páginas demais por ter habitualidade, né, Felipe? Mas a gente não para. Porque a gente não vai parar. Nos Estados Unidos, existe uma entidade chamada International Shooter's Alliance, ou ISA, ou carinhosamente por nós brasileiros chamadas de ISA, um nome carinhoso feminino, que tem na sua logomarca, não sei se vocês conhecerem, identificar os símbolos
e ainda um lema, Join or Die. A mesma tecnologia. Como que isso pode ser possível? O mineiro caipira, pobre, programa, como é que é? Eu tenho um amigo que faz programa, só não é na Baixa Augusta. Pois é, nós arrumamos esses caras e fizemos de novo uma cópia da CBTC para o resto do mundo. Qual é o objetivo dessa entidade aqui? Alguém falou mais cedo. Financiamento. Financiamento. Enquanto Jorge Soros financia toda a pauta da esquerda, ele e seus asseclas, nós precisamos encontrar os caras que sejam capazes de nos financiar. Mas todos nós sabemos, uma entidade no Brasil tem zero credibilidade. Historicamente, todas as entidades que iniciaram os movimentos pró-liberdade acabaram com os seus líderes matando as próprias entidades, indo para desvio da rota, ou eventualmente se corrompendo. A ISA, cadê os meninos do Bitcoin? Estão lá fora, né? Fundada em Delaware, com toda a essência libertária. Ela está pronta para promover campeonatos mundiais, e esse dinheiro vai ser 100% revertido para combater o desarmamento no mundo. É por isso que a gente é o capítulo delas aqui, no Brasil. Por último, eu queria trazer para os não armamentistas ainda, ou para aqueles que apenas gostam de armas, esse conceito. Ontem, a gente viu a palestra do soldado Correia, que está em processo de formação, achei fantástico aquilo. Que bom que a gente tinha que ter mais policiais militares com aquela consciência ou com aquela formação de consciência. A história, e eu sei, porque a gente tem que usar muito a poética para um povo brasileiro que não usa lógica para raciocinar, a gente só usa, eu falo que o brasileiro raciocina com o fígado. Eu sei a história do bandido bom e bandido morto, eu faço e aconteço, eu vejo isso tudo. Vamos todo mundo aqui nessa sala, todo mundo agora tem uma arma com 3 carregadores e pode escolher o número de munições. Se entrar um pequeno exército do Estado ali, ele aniquila todos nós. Nós vamos levar uns conosco, mas eles vão aniquilar todos nós. A diferença é isso aqui, ó, custo estatal da violência. O que é custo estatal da violência? Uma coisa muito simples. Eu tenho um amigo que foi preso recentemente pela Polícia Federal, que foram na casa dele. PMC, viu, Fernando? Eu acho que você conhece essa história, lá de BH. Antes dele ser preso, ele me ligou e falou assim, Mauro, tem uma polícia na minha casa, eu vou embora ou eu vou para casa? Ele me ligou minutos antes. E eu falei com ele, você deve alguma coisa? Ele, não. Então vai lá, encare suas coisas. Você não deve, vai lá encarar. Ele tinha na casa dele, gente, uma pistola e uma 70-22. Ou seja, uma arma calibre 9mm e uma 22 LR. Mas ele tinha um negócio no currículo chamado PMC. Foram 2 viaturas da Polícia Militar, 2 viaturas da Polícia Civil e um ônibus da Polícia Federal para buscar o cara. É isso que a gente fala de aumento de custo estatal. Para quem não sabe, salário custa dinheiro. Ah, mas eles podem ligar a impressora. Então, nós temos que usar outras armas também. Mas o custo da violência é esse. Quando nós estamos falando armem-se, não é para uma revolta armada, o famoso efeito auréola. Ninguém vai dar o pulão na casa de alguém de bem, armado até os dentes, sozinho. Fernando conhece muito de tática. Muitos de vocês aqui conhecem também. Não se entra sozinho numa casa onde tem muitas armas, então precisa botar muita gente. Aumenta o custo, o Estado começa a se dissuadir. Foi o que eu fiz, lembra da conversa lá atrás, quando o Lewandowski mais equipe e mais outras entidades que dizem defender a nossa pauta tentaram fazer com a CBTC? Foi isso, aumentar o custo dos caras para fazer o que tinham que fazer. Eu ia dar publicidade para tudo. Isso custa caro, arranha a imagem. Agora, para hoje ou para segunda-feira, a depender da sua conexão de internet, para quem não é filiado, baixa o aplicativo,
os dois, CBTC e ISA. Tá? Depois eu vou deixar um QR Code aqui, precisa acessar o site da CBTC. Vai para o clube, conversa com o dono do seu clube, ele vai te perguntar, tá, mas qual comissão eu levo? Aí você pode falar que é 100% da passagem na prova. 100% de nada é nada. Fala com ele assim, o que você ganha com isso? Você ganha um cliente satisfeito, que vai comprar munição e que provavelmente vai ter que chamar o Fernando para dar um curso avançado para os nossos treinamentos. Porque eu não disse para vocês, cada modalidade da CBTC é pensada minuciosamente para desenvolver habilidades de combate. Embora o papel não atire de volta, é bom que você o acerte. Baixem o aplicativo, vão para o clube, mostrem para os donos dos clubes, promovam as entidades entre vocês nos seus clubes, chamam os colegas e falam assim, gente, vamos fazer uma passada cada hora uma aqui? Tudo o que você precisa, um celular, uma arma e um timer. Mais nada. Sem juiz, sem ninguém verificando se você está fazendo certo ou não, sem pressão. Compra os alvos no clube, vai lá e faz, cara. É o que eu falo. A única atitude que o brasileiro tem que tomar é cuidar da própria vida. Tá cheio de ferramenta que facilita isso. Velho, vocês estão todo cansados depois do almoço, 2 horas da tarde com sono, escutando um maluco falar. Parabéns para vocês. Quando for fazer a salva de palmas, Rodrigo, eu gostaria que a gente invertesse. A salva de palmas é para eles. Porque vocês enfrentaram as dificuldades interpostas nos caminhos para estarem aqui para lutar pela liberdade. É isso que vocês estão fazendo. É isso que todos vocês estão fazendo. E alguns de vocês com sacrifícios graves. E para terminar, a frase que está na camisa do Antônio, que eu falei com ele assim, você não faz ideia do orgulho que me dá você chegar aqui com essa camisa. Lembrem-se, senhores, a única arma do cidadão é a sua mente. O resto é ferramenta. Muito obrigado. Uma salva de palmas, realmente. Uma salva de palmas para vocês, por favor. Parabéns para vocês. Vocês merecem.